Bom dia, a paz do Senhor esteja sobre sua vida e família. Temos muito a agradecer a Deus pela vida, pela saúde, por mais um dia. Vamos nessa manhã, nesse primeiro encontro, nos colocarmos nas mãos de Deus por completo. Renovemos com Ele a nossa aliança de amá-lo, servi-lo, sermos adoradores fiéis nos momentos em que nós estamos vivendo. Queremos que esse dia seja um dia de muitas bênçãos sobre cada um de nós e as pessoas que nós amamos. Queremos nessa manhã também nos tornarmos intercessores pelos filhos do Senhor que se encontram sobre a face dessa terra. Portanto, nessa manhã quero deixar com você uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 102, o verso 1, onde o salmista diz o seguinte: Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Salmo 102, o verso 1. É o nosso clamor nessa manhã. Por favor, Senhor, ouve a nossa oração, ouve a nossa súplica. Cheguem a ti os nossos clamores. Nós iremos fazer inúmeros clamores. Clamores por nós mesmos, clamores pela nossa família, clamores pelos nossos líderes políticos, clamores pela nossa comunidade. Clamemos também por aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Nessa manhã, nós nos apresentamos diante de Deus com esses pedidos. A cada manhã, nesse canal, nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nesse momento, convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 19, o verso 1. Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi. É impressionante como Deus se manifesta para salvar os seus filhos fiéis. Embora o Senhor soubesse claramente que Saul declaradamente queria matar a Davi, mas Deus levanta 3 intercessores para intervir e salvar o seu filho Davi. O primeiro deles, Jonatas, era príncipe em Israel, filho de Saul. Conhecedor das intenções do seu pai, é ele mesmo responsável para interceder diante do seu pai e para que pudesse orientar Davi como é que ele poderia se livrar de toda a malignidade que seu pai intentava contra a sua própria vida. Acredito que hoje nós precisamos construir amizades dessa forma. Nós jamais podemos nos esquecer da beleza da amizade que existiu entre Jonatas e Davi. Peçamos a Deus que nos dias em que nós estamos vivendo, nós possamos também construir amizades sólidas como essa. O segundo intercessor é a esposa de Davi, Mical. Mical era filha de Saul, mas Mical sabia do mal que o seu pai queria fazer para o seu esposo. Por mais que houvesse malignidade no coração do seu pai em tentar usá-la para matar Davi, ela era um anjo do Senhor sob a face dessa terra para amparar, proteger o seu esposo. Nós precisamos também construir relacionamentos dentro da nossa família tão sólidos como Mical e Davi construíram, ao ponto de Mical saber que o seu próprio pai estava interessado em matar o seu esposo, mas ela estava tão ligada ao seu esposo que jamais poderia permitir que essa malignidade pudesse se concretizar. Mas há um terceiro intercessor. Deus permite que Davi pudesse ser ungido no período em que o profeta Samuel ainda estava vivo. Embora nesse capítulo 19 nós não encontremos Samuel de uma forma direta protegendo Davi, mas a maneira pela qual Deus ampara e livra Davi, nós podemos ter plena certeza que é resultado das orações de um homem fiel, e acredito que Samuel era um intercessor pessoal pela vida e proteção do futuro rei Davi. Saul abandona completamente as suas estratégias de forma indireta para matar a Davi e se declara publicamente as intenções que ele tinha guardado no seu coração. Ele declara para os seus liderados, ele declara para a sua própria família. Saul sabia que Davi, estando vivo, era uma ameaça para o seu trono. A única maneira para que ele pudesse se ver livre daquele homem era matando. É a razão porque ele exclui Davi da corte, exclui Davi do seu círculo familiar e exclui Davi também das suas amizades.
O seu desejo era tornar Davi um inimigo do reino e um inimigo da nação de Israel. Quem tirasse a vida de Davi estava livre de qualquer punição. Como é imprescindível construirmos relacionamentos sólidos. Foi nesse momento, conhecedor das intenções do seu pai, que Jonatas se coloca como um defensor, e é ele que vai em direção ao seu pai para lhe orientar, lhe aconselhar como é que ele deveria fazer, e ao mesmo tempo ele traria orientações para orientar a Davi. Como é imprescindível no momento certo, na hora certa, nós falarmos as palavras adequadas. Jonatas foi sábio e esperou o momento certo para conversar com o seu pai, e as suas palavras momentaneamente trouxeram paz para o reino. Não demorou muito para que mais uma vez Saul buscasse com todas as suas forças tentar matar o seu adversário Davi. Era o momento em que Davi estava dedilhando a sua harpa na corte para acalmar o espírito maligno que atormentava Saul, é que Saul pegou uma lança e jogou em direção a Davi com o intuito de cravá-lo na parede. Mas o Espírito do Senhor se apoderou de Davi e o livrou da lança, e a lança foi cravada na parede. Davi, ao fugir da corte, se refugia na sua casa. Sabedor Saul que Davi estava na sua casa, ele envia mensageiros pedindo para que mais uma vez Davi voltasse à corte. Davi sabia que as intenções de Saul de fato era matá-lo, mas ele não atende ao pedido do rei Saul e foge da sua casa. Quando Saul chega à casa de Milca, ela fala que Davi o ameaçou de morte. Era tudo o que Saul queria e esperava para poder direcionar todas as suas forças para destruir a Davi. Se alguém estava ameaçando um membro da corte, e se Saul era o rei da nação de Israel, ele era o responsável para proteger todos os membros da sua corte. Portanto, Davi era um inimigo mortal, era a oportunidade que Saul esperava para poder direcionar todas as suas forças para matar a Davi. 1 Samuel, capítulo 19, o verso 18, a Bíblia diz o seguinte: Assim Davi fugiu e escapou e veio a Samuel, a Ramá, e lhe contou tudo quanto Saul lhe fizera, e se retiraram ele e Samuel e ficaram na casa dos profetas. O Salmo 59 foi escrito nesse período. Davi começa um período de fuga por um período de aproximadamente 5 anos. Mas vale a pena salientar nessa manhã um fato. Às vezes é melhor fugir do que se deparar com um confronto. Se Davi tivesse lutado com Saul como ele lutou com Golias, teria havido uma guerra civil dentro da nação de Israel. Haviam muitas pessoas que obedeciam a Saul, como haviam muitas pessoas que amavam a Davi. Sabiamente, Davi toma a decisão de fugir da corte, se esconder num outro lugar, porque se ele permanecesse em Judá, as investidas de Saul seriam cada vez mais intensas com o objetivo de matá-lo. Conforme os acontecimentos que veremos posteriormente nos capítulos a seguir, para que Davi mais uma vez fosse aceito na corte, se demorou um período de 7 anos após a morte de Saul. Davi tomou a mesma atitude que Cristo tomou um dia quando esteve aqui nessa terra. Cristo tinha nas suas mãos todo o poder do céu e da terra, mas ele não se valeu desse poder. Davi também poderia ter convocado os seus amigos e o seu exército para ter um confronto direto com a nação de Israel e com o rei Saul. Mas Davi escolheu evitar esse confronto direto e ele esperou que temporariamente homens maus pudessem triunfar para que a sua vitória acontecesse no final. Davi se sentiu mais seguro fugir para a cidade de Ramá. Era a cidade de Samuel. Foi o próprio Samuel que o ungiu para se tornar o futuro rei de Israel. Ele sabia que ali na casa dos profetas ele encontraria alimento, ele encontraria segurança, ele encontraria proteção. O Espírito do Senhor habitava naquele lugar. Para ele, era o lugar mais adequado para que ele pudesse se refugiar. O versículo 23 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o texto nos informa que Saul começou a profetizar. Não se demorou muito para que Saul soubesse onde é que Davi estava. E ele foi em direção à cidade de Ramá.
porque Saul sabia e recebeu as informações que Davi estava na casa de Samuel, e Saul vai com o intuito de matá-lo. Mas ao chegar na casa dos profetas, o Espírito do Senhor se apodera da vida de Saul. Saul começa a profetizar. Não é que Saul trouxesse profecias novas, falasse a respeito do futuro ou um tema novo, mas era mais uma manifestação do poder de Deus ao controlar a Saul. Saul era um outro homem, dentro das circunstâncias que ele estava vivendo, mas não um novo homem. O Espírito Santo estava sobre ele, mas não nele, no seu coração. Ele tinha até dons, mas a graça de Deus não encontrou guarida no seu coração. Não havia raiz. A planta, de fato, do poder do Senhor tinha se secado por completo. O versículo 24 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o texto nos fala que, ao Saul chegar na casa dos profetas, ele tira o seu manto real, a sua vestimenta de rei, e se veste como sendo um dos alunos da escola dos profetas. Era a última oportunidade que Deus estava dando para que Saul abrisse as portas do seu coração. Deus não tinha ainda desistido da vida de Saul. Deus queria salvá-lo. Mas como sendo uma única oportunidade, Deus tinha derramado o seu Espírito, ele tinha profetizado, ele estava falando da bondade de Deus, era uma última chance que Deus lhe concedia para que ele pudesse abrir e humilhar-se diante do Senhor no ambiente em que ele estava vivendo, para ser conduzido por completo pelo Senhor. Mas Saul rejeitou o convite do Senhor. O Espírito Santo, ao se apossar da vida de Saul, Deus tinha objetivos. Deus não queria que Saul tirasse a vida de Davi. Se Saul estivesse completamente desprovido do poder de Deus, o espírito maligno encontraria o seu coração vazio e ele dominaria a vida de Saul. Mas para que isso não pudesse acontecer, o Espírito Santo inundou o seu coração. Eis a razão porque momentaneamente Saul mudou as suas intenções de matar a Davi. Querido amigo, ao chegarmos à conclusão do capítulo 19 do livro de 1 Samuel, eu e você nós precisamos chegar às seguintes conclusões. Deus conhece por completo as intenções do coração de um ser humano. Ele sabe aqueles que possuem um espírito perseguidor. Mas Deus também conhece o coração daqueles que são perseguidos. Se nessa manhã eu falo para alguém que tem sofrido perseguições na sua vida, descanse nos braços do Senhor. Ele vai estar ao seu lado. Jesus Cristo mesmo, quando esteve aqui nessa terra, ele mesmo falou: bem-aventurados são aqueles que são perseguidos. Jesus Cristo, de fato, sabia perfeitamente o que era ser perseguido, mas Jesus Cristo sempre se manteve controlado pelo poder do Espírito. As suas palavras eram brandas, as suas expressões revelavam alguém que estava controlado pelo Espírito Santo. Foi ele mesmo, quando um dia esteve aqui sob a face dessa terra, ele disse o seguinte: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jamais se esqueça, ele vai estar ao teu lado, ele vai suprir as suas necessidades. Ele vai te conceder forças no momento em que você precisar da força do seu braço para você alcançar a vitória. O que eu e você nessa manhã precisamos fazer é descansarmos nos braços do Senhor e confiarmos nele. Mas precisamos agir como ele também agiu. Nós não podemos maltratar as pessoas que nos perseguem. Nós não podemos machucar as pessoas que nos perseguem. Nós não podemos devolver o mal com o mal. Nós precisamos evitar o confronto. Nós precisamos fugir das ações conflitantes, das palavras que magoam as pessoas. A nossa vida também precisa exemplificar a vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo na cruz do Calvário, olhando para os seus algozes, Jesus Cristo olhando nos seus olhos, se voltou para o Pai e falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Creio que nessa manhã, eu e você, nós precisamos olhar para a postura de Jesus Cristo e tomá-la como sendo modelo para a nossa vida. Agindo dessa forma, nós jamais podemos nos esquecer. Deus, através do seu Espírito, estará ao nosso lado para nos auxiliar em todos os momentos da nossa vida. Se nós não vermos a nossa vitória nessa terra, pode ter certeza, um dia, na eternidade,
nós receberemos um abraço do nosso Pai e é Ele mesmo que irá colocar sob a nossa cabeça a sua coroa e nos dará o direito de vivermos com Ele por toda a eternidade. Por isso que nessa manhã o meu convite a você é que a cada manhã nós renovemos com o Senhor a nossa aliança, o nosso compromisso de amá-lo, de segui-lo, de sermos fiéis em toda a nossa trajetória. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã, mais uma vez nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas. Por favor, Senhor, derrama sobre nós o Seu Espírito, nos capacite a cada dia a vivermos os Teus sonhos, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.